vez na tua presença, na manhã de hoje, invocamos teu nome para simplesmente e tão somente, motivos temos de sobra para isso, para agradecer. Agradecer pelas bênçãos que nós recebemos, principalmente aquelas invisíveis, aquelas que até passam por nós desapercebidas, como o ar que respiramos, uma manhã maravilhosa, que somente o ato de um Criador Supremo poderia nos proporcionar. Te agradecemos, ó Pai, pelo dom da vida, te agradecemos pelo perdão, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos dá vitória, o Senhor está conosco, inclusive também nas derrotas. E louvamos pelo teu infinito amor, Pai. E nesse momento, ó Pai, quero te agradecer também por este momento que temos, por essa pátria que possuímos e termos essa oportunidade de nos reunirmos para comungar da tua palavra, Senhor. E embora algumas pátrias, alguns países, Pai, não permitam essa nossa reunião. Nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor permite no nosso Brasil. Por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor use a pessoa do nosso professor hoje, da nossa professora, Senhor, para que ela possa transmitir tão somente e simplesmente as tuas verdades como uma porta-voz, que tudo venha de ti e ela seja apenas um instrumento para tudo isso. Então, os méritos de Jesus que nós oramos e agradecemos e pedimos também. Amém. Amém, amém, amém mesmo, viu, Edinho? Pessoal, a semana passada a gente estava com um público pequeno e a gente começou a falar e tivemos alguns pequenos contratempos na entrada da semana passada e hoje, graças a Deus, aqui para a escola dominical foi tudo bem. É que a gente está falando, a gente está sujeito a a questão da tecnologia, ela está nos ajudando, mas de vez em quando a gente tem a nossa dificuldade. Eu vou passar rapidamente. Ontem à noite meu computador deu um probleminha, ele desconfigurou toda essa aula, eu já reconfigurei, mas parece que tem alguma coisa atrapalhando, então talvez vocês verem algum slide meio feinho, foi um acidente que aconteceu, inclusive um dos slides sumiu, mas tudo bem. A gente começou a falar semana passada sobre a questão da humildade, eu expliquei para vocês que falar de humildade era eu estava me baseando no livro, e não porque eu sou mestre ou doutora em humildade, tá? Então, é só como o Edinho orou mesmo, só na misericórdia de Deus, tá? Então, a gente conversou rapidamente na semana passada sobre a concepção grega antiga de humildade, então, como uma coisa extremamente negativa. Então, se eu sou um nobre, eu sou um nobre, eu não tenho que ser um servo. Então, a humildade era muito vista numa perspectiva bem negativa. Quem está aí, não sei se tem administrador para colocar para gravar, para filmar a aula, então a gente já passou isso semana passada. Falamos sobre esses campeões, o The Best, o melhor, os rankings, e aqui o negócio desapareceu, mas esse olhar sobre os campeões, a Forbes, então o melhor do mundo, o maior vendedor, os rankings dos mais ricos do mundo, é isso que esse tipo de capa exalta, e a gente chamou atenção para os 3 na semana passada, e aí eu coloquei um pouquinho sobre esse livro, que inclusive eu uso para dar, quando eu dou aula de habilidades gerenciais, eu uso um pouquinho esse livro, e ele fala sobre esse tributo à humildade que, apesar de, por exemplo, uma Forbes, esses rankings dos melhores, os top de riqueza do mundo, exaltar muito a pessoa, ele fala que eles fizeram um estudo e das 11 empresas de alto sucesso, e uma das características dos líderes dessas empresas era abnegação e modéstia, ou seja, eram pessoas humildes. Todos eles falam que uma característica em comum, além de tudo que eles apontam lá eles têm lá no livro, eles fazem os apontamentos das características dessas empresas, mas dentre elas eles acharam que todos os CEOs dessas empresas eram modestos e abnegados, assim, sem glamoures demais com relação a si mesmo, não se colocavam em pedestais. Então, eu falo assim, aqui
a humildade está atraindo a atenção do mundo, ou seja, dos estudiosos para exaltá-la. E a gente viu que a humildade atrai em muito a atenção de Deus, porque ele diz, para o homem para quem olharei é esse, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Então, se os israelitas, os gregos e a herança do povo antigo era uma herança de olhar a humildade como negativa, a gente falou sobre isso. O israelita, o judeu, era naturalmente um povo, a Bíblia fala de dura cerviz, a gente conversou um pouquinho isso também, só estou fazendo uma passagem porque muitos de vocês não estiveram aqui com a gente. E então o povo de Israel era um povo orgulhoso, então eles pegaram, em vez deles se alegrarem no caminho da cruz de Cristo para a salvação, eles pegaram esse Deus como o Deus deles, então se apropriaram de Deus e falaram, nós temos um Deus, nós temos a presença, nós temos a bênção, então eles trouxeram esse Deus, em vez de exaltar o Deus da graça, então eles quase se tornaram possessivos deste Deus. A gente falou sobre isso, né? Porque eu gostei muito dessa frase. Foi o orgulho que transformou anjos em demônios, mas é a humildade que faz de homens anjos. Eu achei isso muito lindo. Isso tudo a gente conversou semana passada, tá? É só repassando. Quantos viram isso aqui? Esse programa que passava lá, então, primeiro lugar, em humildade, o pastor que ganhou a medalhinha e depois passou a usar a medalha, desconfigurou aí também, estava bem bonitinho semana passada e eu já, por mais que eu tenha arrumado hoje, parece que tem alguma coisa errada aqui nesse computador. Então, esse programa a gente conversou um pouquinho, falando dessa distinção, por exemplo, entre uma postura de um atleta e outro, ali está a contraposição entre o Neymar e o Serginho, né, da questão da humildade, um fala, eu sou só o Serginho, mesmo sendo um campeão mundial, eu sou só o Serginho, o outro fala, ó, eu sou, vocês vão ter que... Marineide, posso só... Querida, eu não sei, mas não está aparecendo para mim os slides, você está projetando os slides? Estou. Não sei se é só para mim, porque eu não estou vendo... Não? Ainda bem que você... Mas achei que era só você. Oi? Achei que era só você. Ô, gente, vocês ficam aí quietinhos falando disso? Tem alguma coisa... Mas tinha entrado, querida. Tinha entrado. Tinha, então. Eu vi. Aí você tá falando... Olha aqui, ó. Aqui ele só está me dando opção. Interromper compartilhamento? Então, se... Marineide, eu estou vendo os slides, mas numa tela bem pequenininha. É, isso mesmo. Como se fosse um dos participantes. Engraçado que eu estou vendo os slides na tela inteira do meu celular. Não, o meu está numa tela bem pequenininha, inclusive preto e branco. Gente, eu vou interromper o compartilhamento. Não, eu tirei para ver se o problema é como ele entrou, tá? Então, eu vou começar de novo. Marineide, talvez seja um problema do programa, sabe por quê? O Vi está apresentando na sala de doutrina, e lá também não está entrando a apresentação. A apresentação, ele não consegue passar, para ele aparece que está compartilhando, ele já saiu, já entrou, e também não está dando certo. Talvez seja algum problema da plataforma. Eu também estou achando, porque... Eu pus, inclusive, maximizado. Vamos ver, vou tentar mais uma vez. Ó, tá vendo? Ele tá dizendo que eu tô compartilhando. Tá, agora tá entrando. Então, mas... Agora coloca a tela inteira, que acho que vai dar certo. Eu tô colocando, é que ele tá com... tá. F5. Entrou? Pronto. Gregos orgulhosos. Isso, olhos de Deus, orgulhos por natureza. Vamos lá, então, ok? Humildade, tá certo? Achei que era para você, não é isso, então, desculpa aí. O quê? Achei que era você só falando o tempo todo. Enganei. Hoje, então.
Eu deduzi pelo jeitão dela. Falei, eu acho que ela está pensando que está saindo. Não, mas eu ainda confirmei na hora que eu pus. Você falou mas que caiu, eu não sei o que aconteceu. Aí então, bom, aí ela vai começar de novo. Ai, que bom que vocês não deixaram eu ir até o final. Vamos lá. Agora está aparecendo aqui, definição de humildade. É isso? Isso. Pronto, vamos lá. Então, a gente falou da perspectiva grega. Então, e, gente, vamos junto, tá? Como eu estou só vendo os slides, eu não estou vendo vocês, porque eu estou nessa de preocupação, eu projetei tudo aqui. Então, vocês interrompam, eu não estou vendo nem o microfone abrir, tá? Quando vocês abrirem, pode falar. Então, aqui a gente falou isso, que na perspectiva do Novo Testamento, a humildade tem duas características, que é a dependência de Deus e o respeito pelo outro. A gente já conversou isso, eu só estou repassando, reforçando que eu estou repassando, tá? Então, a gente falou sobre os perigos do orgulho, né? Que antes de Adão e Eva, o orgulho já precedia, porque quando a gente vê o texto de Isaías, fala de um rei que quis tomar o poder e ser tal qual Deus. Então, a gente lê aquilo como se fosse a queda de Satanás, por isso fala que tornou anjos em demônios, porque ele olha aquela glória e fala, quero isso para mim. Então, provavelmente está relacionado ao primeiro pecado, por quê? No primeiro perspectiva, a queda de Satanás foi porque queria ser Deus, eu queria assumir, e tanto que ele fez um reino paralelo, né? Já que não tem condição de tomar o trono dele, eu crio um outro reino. Esse é um dos perigos do orgulho. A gente olha hoje, eu até não sei como vocês pensam isso, mas eu olho, por exemplo, o número de igrejas que existe. Vocês acham que tem a ver com orgulho? Até é difícil ver tanta diferença assim para ter tanta igreja diferente, né? Parece que não tem tanta teologia diferente para separar as coisas, não é esse o motivo. Então, será que não tem isso? Mas existem muitas igrejas, inclusive, com nome dos que se dizem criadores, dos pastores ali. Então, aí que está o tal do orgulho, né? E o perigo maior. A igreja está sendo feita não para louvar e glorificar o nome de Deus, mas sim o Criador. Eu vejo assim também. Exatamente. Então, esse aqui, ó, olhos altivos, soberba, arrogância, eu aborreço. Provérbios, a gente leu esse texto semana passada. Então, assim, a gente está vendo isso mesmo dentro do nosso caminho, dentro da própria religião e religiosidade. Então, assim, que acho que os judeus também foi um pouco isso, quem é maior? O povo de Deus ou Deus do povo, né? Então, assim, a gente se apropria também hoje. Então, se for a minha igreja, porque lá será do meu jeito. Igreja não é para ser do nosso jeito. Então, assim, até criar uma igreja, o orgulho está envolvido. E quando a gente olha os mandamentos, se a gente tirar o orgulho pessoal, fica mais fácil, mas aqui para a gente é uma pedra gigante. Humildade é um desafio muito grande. A gente falou isso semana passada. Até para falar desse assunto, a gente tem temor, porque parece se eu chego aqui, parece pretensão falar sobre esse assunto. Por isso que eu falo, gente, não sou eu estou usando um livro de referência e não a minha pessoa, ok? Não, e outros estudiosos também. A gente falou sobre esse perigo, então, que aí foi isso que aconteceu com Satanás, no usurpar a glória de Deus, e muitas vezes, para a gente, muita coisa que a gente faz tem a ver com essa autoglorificação. A autoglorificação é a forma mais patente, né, que a gente vê do orgulho. E o que a gente aprende no catecismo, que o fim principal do homem é a glória de Deus. Também, esses textos, a Dani até leu semana passada, Davi orando, Senhor, da soberba guarda o teu servo, ou seja, a mim, que sou mesmo, assim, Davi assumiu um lugar de rei, mas, Senhor, me livra da soberba, me livra.
Por quê? Aí Salomão, que é o filho, vai falar, a soberba precede a ruína. Aí vai Pedro e vai nos ensinar. Quando você lidar com as outras pessoas, vista-se da humildade. Porque Deus resiste a quem é soberbo, mas ele concede graça a quem é humilde. Então, essa é 1 Pedro 5,5, uma lição muito importante para todos nós. Em tudo que a gente vai, no trato com o outro. Às vezes eu falo para os alunos na aula, gente, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. Só você, professora, porque tem professora aqui que se a gente abrir a boca... Mas isso não é só daquele professor, não é só... dentro desse nicho, a gente até falou também sobre isso semana passada, tem os segmentos, você vai, por exemplo, pegar na medicina, no direito. Como que é, Edinho, a diferença entre o médico e o advogado? Essa é fácil, um acha que é Deus, outro tem certeza. Exatamente. Exatamente. Que tom que tem atrás disso? Qual que é o princípio atrás disso? É exatamente esse. As pessoas, não estou falando que você cresce, Edinho, tá bom? O Edinho ainda combina duas composições, que Edinho também convive com outros. Na academia, no espaço acadêmico, ou não é, Edinho? Sim, tanto na advocacia como na academia. Estamos aí lutando no paralelo aí. A gente vai, o médico pensa que é Deus, o advogado pensa que é Deus, o professor que é doutor pensa que ele é acima do outro, que é acima do outro, aí o PhD, e aí o que tem 2 PhDs, aí o que foi da universidade blá, é só a guerra de egos. E aí Deus resiste ao soberbo. Por isso nós falamos que existem 3 verdades, né? Tanto na advocacia como também na academia, né? 3 verdades. A sua verdade, né? A minha verdade, ou seja, a verdade do autor, a verdade do réu e a verdade. Né? Existe o seu fato, o fato do outro e o fato. Aí, esse daí, né? Aliás, é assim que termina o filme Carandiru, né? Que é o livro, também termina com essa última frase. Existem 3 versões, a versão do preso, a versão minha e a versão de Deus. Ele foi, eu contei a dos presos. Aí termina assim. É o Veritas. É o Veritas que ninguém chega. Ninguém vai chegar. Porque o ego está no meio do... E isso que eu falo, que às vezes, quando eu dou aula de ética, eu até falo para os alunos. Eu falo assim, se todo mundo descesse do seu lugar de suposto saber para se aproximar, se existisse uma concepção de verdade única, você concorda que a gente alinharia muito mais conduta ética? Porque o problema é que cada um faz a sua verdade, e esse é o problema. Então, assim, na perspectiva da visão, da cosmovisão, da antropológica, eu falo, se a gente achasse, nossa perspectiva é essa, e o mundo fosse assim, a gente se aproximava da verdade de uma forma diferente, mas aí nós, cada um, queremos ser mais sábios do que os outros, e a gente vai avançando na nossa própria perspectiva, né, Então, a gente falou também sobre isso, que a gente é a natureza de Deus e que Deus não pode ser nem humilde nem orgulhoso. Deus não é orgulhoso, porque é um defeito, mas Deus não é humilde, porque se ele fosse humilde, ele estaria sendo falso. Porque alguém humilde, assim, não cabe no atributo da natureza divina. Porque frente à perfeição é impossível ele se olhar com alguma perspectiva negativa, porque ele não é. Então, não existe. A gente fala que a humildade é da perspectiva humana e não divina. A gente falou um pouquinho, a última slide que a gente falou na semana passada, e esse slide, nesse BO que deu aqui ontem, apagou e não sei o que foi, mas ele sumiu esse slide, que foi quando a gente parou falando sobre o quanto a gente pode olhar para os discípulos e se ver neles, quando eles fazem o pleito de sentar ao lado de Jesus no céu. Então, eu falei, Senhor, eu queria pedir só uma coisinha, mas vai ser muitos.
desculpa, ai, já que o senhor está aqui, eu queria só pedir uma coisinha. Ai, que eu sente a sua direita e ele a sua esquerda no céu. Só isso que a gente gostaria. Só, não custa nada. O tanto de orgulho que tem atrás disso. E aí, a outra conversa que os discípulos que chegam e falam, sobre o que vocês estavam conversando no caminho? E eles não têm nem coragem de falar, porque eles estavam discutindo quem era o maior na relação ali com Jesus. Então, até quem andou com Jesus era extremamente imperfeito. Ele andava com alguém que era um servo sofredor, que era alguém humilde, que alguém que se esvaziou da glória, que veio ensinar esse lugar de esvaziamento. Eles eram aqueles que iam levar essa palavra, eram homens que ele fala, se eu não lavar o pé de vocês, vocês não têm parte comigo. E ainda assim, essas pessoas viam esse Jesus de servo sofredor tão próximo, e eles estavam ali ainda querendo ocupar esse lugar e discutir, eu sou o mais querido, eu sou o melhor, eu sou o maior. Quem é o maior? Não, então, faz parte da nossa natureza. Se a essência de Cristo é a humildade, a nossa essência é uma essência caída. Então, a gente realmente a gente vai ver que isso, para a gente, é uma coisa difícil. Quando a gente pensa, por exemplo, vamos pensar uma pessoa que eu admire. Eu admiro muito essa pessoa. Muito. Pensa cada um de vocês. Nossa, como eu admiro essa pessoa. Maravilhosamente. Maravilhosa. Será que essa pessoa que a gente admira é maravilhosa ou é orgulhosa? Às vezes a gente admira, mesmo que eu escolha, eu falo, não, essa pessoa é muito humilde. Essa pessoa que eu admiro é muito humilde. A gente pode admirar a humildade e permanecer orgulhoso. A gente pode estar numa condição que não nos dá nem esse levantar de cabeça, tá? Então, assim, humildade não é condição social, a gente já falou isso, não é falta de cultura. A humildade não é isso. A humildade é uma postura interna do nosso coração, e a gente viu isso, de não pensar de si acima daquilo do que convém de si mesmo. Então, por exemplo, quando Deus pensa que ele é perfeito, isso não está acima do que convém, porque ele é perfeito mesmo. Agora, quando nós aqui, a gente começa a se achar demais, a gente está pensando de nós acima do que convém. Então, isso é falta de humildade. Só que, às vezes, a gente admira pessoas que são humildes e a gente não consegue ter essa postura humilde, tá? Então, eu falo que eu posso dar uma aula sobre humildade com um coração orgulhoso. É possível. Então, que Deus tenha misericórdia. Por isso, quando a Edinho orou, eu falei, Senhor, toma conta. Realmente é isso. Então, o Joe Stott, ele fala, todos somos grandes aos nossos próprios olhos, principalmente no que diz respeito à justiça própria. Até que visitamos um lugar chamado Calvário. É lá, aos pés da cruz, que murchamos de volta ao nosso tamanho real. Então, fala que a humildade cristã, nós só chegamos a esse lugar quando a gente passa pelo Calvário. Então, sem a cruz de Cristo e com a nossa natureza caída, a gente tende a ser o orgulhoso e o arrogante. Vamos lá convidar. Elton, você pode ler para a gente? É o trecho todo, mas aí a gente vai ler só do 4 ao 9. Tudo bem. Paulo aqui em 1 Coríntios 4. Espera aí, o que está na tela é o texto completo ou não? Você vai ler esse trecho, só o que está marcado aí. Mesmo Paulo... Pera, não. Desculpa aí que não é... É 1 Coríntios 1, de 4 a 9. Não, tudo bem. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia aqui. Uhum. Que achei que era o que estava na tela. Não. Voltando um pouquinho do que você estava falando, Marineide, alguns locais são muito bons para visitar. Um é cemitério e outro é hospital de câncer. São locais muito bons para você visitar e ver o que o nosso futuro e o que a gente tem o que a gente é. Isso é muito legal. Você sabe, que agora, quando começou a pandemia,
eu pensei muito, no começo, sim, eu tava ficando eu fiquei muito tempo pensando sobre isso. Eu falei assim, o ser humano, ele se acha tanto, né? Ele se impõe, ele se acha, porque conseguir riqueza, porque isso, porque aquilo. Vem um vírus, que é microscópico, e quebra a empresa, a American Airlines, ele quebra hotel, ele quebra os poderes, e a gente fica olhando e fala assim, acho que eu pensei de mim mesmo acima do que convinha. Não sei se vocês tiveram isso. Nossa, eu ficava... Ele é tão minúsculo, parou o mundo. Então, não temos controle mesmo, né? Adianta ser. Vai lá. Vamos ler. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Uhum. Dá a impressão que esse texto não está falando não está falando de humildade, né? Eu falo assim, nossa, o que esse texto tem a ver? Paulo fala assim, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Paulo está agradecendo, ele está conseguindo ver na igreja de Corintos, a graça de Deus sendo manifesta, ele identificando nas pessoas daquela igreja a graça de Deus sendo manifesta. Então, ele fala assim, ele olha uma igreja, ele vê o que está acontecendo, ele está tentando fortalecer essa igreja, ele tá dizendo assim, ó, eu estou agradecendo a respeito de vocês. Paulo era o pastor daquela igreja. E o que aquela igreja mostrava de comportamento? Ele era uma igreja... Quando você lê Coríntios, você vê lá, assim, ela era cheia de problemas, era uma igreja que tinha divisões, em alguns momentos tinha imoralidade, as pessoas entravam umas contra as outras na justiça, contrário que a orientação bíblica. Ele fala, se ajuntam para o pior, fazem mau uso dos dons. Nossa, e aí fala assim, pô, se tem tudo isso de defeito, por que Paulo está dando graças a Deus? Porque Paulo está olhando essas pessoas pela perspectiva de que elas foram salvas, que elas passaram pelo Calvário e que elas estão num processo de transformação. E ele consegue ver evidências da graça de Deus nestas pessoas, mesmo diante de todo esse cenário que parecia, puxa vida, eu tão bom, chamado, caí na estrada, não sei o que, culto como sou, prego para essa igreja, e essa igreja, é esse comportamento que eu vejo, não, ele está vendo o contrário, ele está vendo assim, olha, perto do que essas pessoas eram, elas estão sendo transformadas, e eu vejo, então ele não olhava esse macro aí, ele falava assim, sempre dou graças a meu Deus, a propósito da graça que vos foi dada. Ele conseguia reconhecer o quê? Que essas pessoas um dia já passaram pelo Calvário. Então ele está olhando essas pessoas e que elas agora estão em um processo. Ele fala, se ele fosse uma pessoa orgulhosa e muito sábio aos próprios olhos, ele seria incapaz de olhar a igreja por essa perspectiva aqui, que ele que está. Então, o que esse texto mostra é que, a despeito de eu sou o pastor, o que ele consegue, a humildade está em, apesar desse contexto, dessas pessoas que ele estava doutrinando, ele conseguia ver coisas boas nessas pessoas. E aí, quando a gente fala de humildade, eu queria que, assim, nós todos, isso é muito importante para mim, para você, para todos nós.
Ai, gente, agora que eu lembrei que perdeu mais um slide, eu vou comentar. Puxa vida, o que foi isso? Eu não sei. Até falei para a Flávia agorinha, falei, eu fiz um slide pro... tem um livro chamado, muito famoso, e tem o filme também, Orgulho e Preconceito. Não sei se vocês conhecem, que vocês assistem. Já assistiram. Eu fiz um slide com uma frase que o Sr. Darcy fala para a menina. Ele fala assim que ele, quando ele olha para uma pessoa, para uma mulher, ele não consegue olhá-la sem as suas imperfeições ou defeitos, sabe? Toda vez que ele olha, é como se as imperfeições e defeitos saltassem aos olhos dele. Ele fala, não consigo olhar para uma mulher e não notar seus defeitos. Então, era um olhar que não era... O olhar do humilde é um olho de bondade. E ele, toda vez que ele olha, ele fala... o filme inteiro relata... E é um filme que é bem bonito. Ele vai sendo quebrantado de pouquinho, mas ele era orgulhoso. Então, fala, orgulho e preconceito é o nome. Porque essa postura dele, de tão orgulhoso que ele era... E ele não consegue ver algo bom na outra pessoa. E eu tinha posto também uma tirinha do Snoopy, agora que meu computador passou a noite inteira com algum problema, eu consegui resolver agora de manhã, e a aula estava só no computador. Mas agora eu estou lembrando. E eu fiz uma tirinha também, no slide de ontem, que era o Snoopy e a Lucy, numa tirinha, e ela fala assim, ela está toda inquieta, e ela fala para ele, é muito difícil para mim. Ele falou o quê? Ela ficar perto de você sem te criticar. Então, o olhar de bondade, com que olhos você olha para o outro, tem muito a ver com a humildade. Por quê? Quanto mais você acha que você mais você quer do outro. Então, é como se... É igual o judeu, Deus está para servi-lo. E muitas vezes, quando a gente é muito orgulhoso, e às vezes a nossa arrogância faz com que a gente olhe para as outras pessoas, é quase assim, como se ela estivesse ali para nos agradar, então todas aquelas imperfeições saltam aos olhos. A gente vê em igreja, a gente estava falando de criar igreja, mas a gente também vê gente ordenando coisa para Deus, ordena o quê? Gente, que hora que a gente perdeu esse olhar, essa visão em relação a Deus e em relação ao próximo? O desafio nosso aqui é a gente começar a tentar, enquanto igreja e entre nós, ele fala assim, Paulo está dizendo lá em Filipenses, que é a mesma ideia aqui de Coríntios, sempre dou graças ao meu Deus para aquilo que eu tenho a respeito de vós, de ver o positivo. E aí, Filipenses 1,6, Paulo vai falar, estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. O que é isso? É um olhar de que a gente entende que as pessoas estão em um processo. E quando a gente se acha demais, parece que a gente virou a referência do outro. E a gente vai cobrar desse outro o chegar perto de mim. Só que o orgulhoso, ele também tem uma visão cega a respeito de si, porque ele pensa de si mesmo mais do que convém. Muitos problemas éticos, eles têm a ver com isso. Então, quando você olha para as pessoas, na sua casa, esposo, esposa, para os filhos, para os seus melhores amigos, para as pessoas da igreja, o que fica mais evidente? As evidências da graça que Deus está fazendo nessas pessoas, ou a necessidade de mudança? Nossa, ela precisa melhorar muito. Gente, isso é muito ruim. Nossa, o que é aquilo? Então, ele fala que o nosso olhar, a pessoa mais humilde, ela tem um olhar muito mais de buscar as evidências da graça do que as necessidades de mudança. E que muitos conflitos de relacionamento nossos é porque a gente realmente não consegue ter esse olhar de bondade em relação ao outro. E aí, muitos conflitos conjugais e de relacionamentos, eles seriam minimizados, ou pelo menos andariam em direção a uma conciliação, se o nosso olhar fosse um olhar de que busca evidências da graça, e não de que olha, nossa, como ela precisa mudar. Gente, que coisa.
E aí eu vi, esse aqui eu gostei bastante, síndrome do voa. E aí eu queria saber, vocês aí, como é que vocês são pessoas voadoras? Voador. Eu sou no outro sentido. Você voa, você e o Valdemar, as milhas de vocês podem doar para nós todos aqui. Mas aqui a gente está falando do impacto ético que tem o orgulho, a falta de humildade. Então, a síndrome do voa é a combinação de vaidade, orgulho e arrogância. Esses três, eles geralmente são compra casada. Então, eles vêm num pacote único. Você adquire, você tem os três com muita propriedade para você. Então, o orgulho, ele é essa combinação de vaidade, de arrogância, de presunção, de egoísmo, de sentimento de superioridade, e que é totalmente oposto ao que a gente acabou de ler no outro versículo ali. Você não é superior, você também está num processo, então Deus tá fazendo uma obra, então nós todos estamos num processo de construção, de reforma, Deus está fazendo uma obra. Não é que a gente não possa advertir o pecador, e a gente até falou isso numa outra aula lá, que o dom de exortação é um dom espiritual. Só que o nosso problema é que muitas vezes a gente só tem esse olhar de apontamento da falha, ou seja, de necessidade de mudança. Mas eu não consigo ter, se eu estou no exercício de um dom espiritual, por exemplo, como a exortação para uma pessoa que está em falha, não é com humildade, não é com orgulho, não é com arrogância, não é com sentimento de superioridade que a gente vai a essa pessoa. A gente vai a essa pessoa mobilizado pelo Espírito Santo. Então é muito diferente, não é que quem é humilde não aponta a falha do outro, mas a gente olha com olhos de bondade e olhos de que realmente essa pessoa precisa ser exortado no sentido do amor e da direção a uma construção de uma pessoa mais ética, melhor, mas não de que o sentimento de superioridade e desse constante olhar negativo em relação aos outros. Então, muitas das falhas éticas, elas têm relação com essa combinação. Então, ou é vaidade, ou é orgulho, é arrogância. Então, por que eu pego o que é do outro, eventualmente? Porque talvez eu acho que eu merecia ter mais do que o que eu tenho, e então, ou é porque eu sou fazer outros deuses diante de mim, esse aqui não está atendendo a minha necessidade, então eu vou atrás de outra. Então, sempre que a gente pensa num pecado, por exemplo, por que adultério, vai lá. Por quê? Eu mereço, eu mereço ser feliz, sempre que a gente pensa um pecado, de alguma forma a gente consegue colocar algum desses. Então, que eu mereço. E aí, quem assistiu Advogado do Diabo, a cena final do Advogado do Diabo é fantástica. Eu acho sensacional, porque ele vai testando o cara, e o cara vai resistindo, até que ele fala, acho que ele ia dar uma entrevista, e aí vai projetar você, não sei se... Aí acho que ele pergunta, que horas que vai ser? Alguma coisa assim, ele fala, agora ele deu espaço para a vaidade. Aí ele fala, esse é meu pecado favorito. E ele fica muito feliz, porque o cara caiu. O orgulho, a vaidade, a presunção, elas são uma combinação amada pelo diabo, tá? E aí, pode falar? Não, só ia falar o seguinte, quem pensa estar em pé, veja que não caia. Uhum. E nesse filme eu acho que isso fica muito, é exatamente isso que o diabo fala, você, nossa, olha aí, tá vendo, resistiu a tanta coisa, e aí, tomba naquilo que é mais fraco para cada um.
E aí, Paulo, ele vai mencionar 2 manifestações da humildade, e aí, se alguém puder ler Filipenses 2, 3 e 4, para a gente ficar centrado na palavra sempre. Alguém? Oi? Vocês estão aí? O texto diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é do outro. Oi? Vocês estão aí? Sim. Ah, é que parece que ficou tão... Eu tive um barulhinho aqui que eu achei que tinha caído. Obrigada. Importante esse feedback, Ninguém está querendo falar, Marineide. O pessoal acho que ainda não tomou café. Também estou achando. Cara, eu acreditei que tinha caído, sabia? De verdade, eu falei, eu já dei uma aula 15 minutos sem ter ninguém online. Engraçado. Mas só fazer um comentário. Você já leu Filipenses, né? Filipenses muitas 3, vezes. Já não, já leu aí, né? Já. Não, só voltando ao filme lá do Advogado do Diabo, eu quis comentar, mas daí eu não abri o microfone aqui. Mas o que é muito marcante nesse filme realmente é que todo o filme é o diabo, então, tentando... Esse filme é muito antigo, então a gente pode fazer spoiler aqui. O filme, durante o filme inteiro, o diabo, então, tenta seduzir o rapaz, né, um belo advogado, um excelente advogado, com as coisas familiares, né? Tanto é que a esposa dele sofre bastante com o fato dele se dedicar assim, exageradamente ao trabalho, tal. E aí, quando ele percebe toda essa questão, toda a ação do diabo, toda a ação do demônio e tudo mais, então ele vai tentando sair, e no final parece que ele consegue sair. Mas ao parecer que ele consegue sair, essa cena final que você cita, ele está tentando, uma repórter, né, tenta entrevistá-lo porque ele consegue a causa, né, consegue ganhar a causa, e então ele se sente satisfeito, se sente assim, bom, realmente agora consertei tudo, etc. E aí a entrevistadora tenta pegar uma entrevista com ele não quer falar, daí ele chega, dá aquela reflexão e pensa assim, depois me procure então, que eu vou falar, etc. E aí a repórter se transforma novamente no ator, né, do diabo, Al Pacino? Acho que é Al Pacino. Acho que é ele, sim. Acho que é Al Pacino, exatamente, é Al Pacino um pouco mais novo. Uhum. E aí ele falou assim, a soberba é o que eu mais gosto, é o pecado que eu mais favorito, gosto. Exatamente. Então, desculpe aí, gente. Não, ótimo. Para falar um pouquinho, porque eu só estou ouvindo aqui, está parecendo uma torre de papel, mas graças a Deus é a nossa escola dominical com todas as classes. Pronto, falei. Obrigada. Então, Paulo aqui, ele colocou 2 manifestações da humildade. Primeiro, ele fala que a humildade olha para o outro com honra. Então, assim, não é você sair por aí procurando quais são o que a pessoa precisa mudar, mas no que ela já foi transformada por Deus. Então, a humildade, ela olha para o outro com honra. Ela não olha para si, não é o seu espelho, simplesmente. Então, ele fala Cristo em primeiro lugar e depois o outro acima do eu. Uma pessoa, por isso que para a gente é extremamente difícil isso. Uma pessoa humilde não tem sede de fama, ela não se embriaga com o poder e ela não olha no espelho e diz: quão grande és tu. Ela canta: quão grande és tu, ó Deus, né? E a gente muitas vezes, então eu ordeno para Deus, nós temos o nosso Deus, a gente cata Deus, inverte, ele traz ele para dentro, então ele é meu e você se apropria e agora você vai ordenar o que ele faz. Isso não cabe. Então a humildade, ela não busca interesse
do outro, aliás, desculpa, busca o interesse do outro com solicitude, ou seja, eu troquei, eu inverti, eu me coloquei no lugar, então, eu penso no outro também, eu não sou uma pessoa ensimesmada, porque quanto mais arrogante e orgulhosa eu for, mais egoísta eu sou também, então eu estou sempre voltado mais para mim mesma e menos para os outros. A igreja de Filipos era uma igreja multirracial, tinha, então, quando você vai vendo as conversões, elas são de pessoas diferentes, então uma judia rica, uma escrava negra, um carcereiro romano, e ela vai, então, assim, é uma igreja para quem Paulo vai exortar sobre a unidade da igreja, porque era difícil, porque tinha gente de classes, de interesses muito diferentes. Mas ele fala que o desafio é a unidade. Então, a igreja precisa ter essa busca com solicitude pelo interesse do outro. Eu gosto muito dessa figura de lavar os pés, porque a humildade, para mim, ela é uma figura que super exemplifica o que é humildade. Então, olhando toda essa trajetória aí do estudo, a gente fica claro que tanto Jesus como o apóstolo Paulo, eles estão ensinando a humildade como uma ideia em oposição ao que é o orgulho e a arrogância. Então, humildade e modéstia como contraposição ao que seria orgulho e arrogância. Esse lugar de tratar, a verdadeira humildade, ela vai tratar sobre o interesse, ela refere-se, né? Trata não, mas refere-se muito mais a ter um olhar sobre o interesse da coletividade do que no lugar do egoísmo. E a gente não o orgulho, a arrogância, a falta de humildade, essa vaidade, tende a gente sempre puxar para o nosso. E ele fala que a postura aqui é o coletivo e não o meu. Então, a verdadeira humildade, ela ajuda, coopera para que haja harmonia nos relacionamentos. Aquilo que a gente acabou de falar ali atrás. Esse olhar de que a graça foi aplicada a alguém, muda, fala assim, poxa vida, tá, ele é isso, mas gente, se a gente olhar que Deus está aplicando a graça, que Deus está fazendo um processo nessa pessoa, é um olhar diferente. Então, que nós todos estamos em processo. Então, a gente às vezes fala assim, mas eu estou aprendendo isso agora, mas o outro já devia saber isso há muito tempo. Então, o outro já deveria viver de uma forma que eu não precisasse me mobilizar em relação a isso. Então, isso na casa, com marido, mulher, a gente cria aquilo na nossa cabeça, a pessoa que é a pessoa que me faria extremamente feliz e que eu não teria nenhuma dor de cabeça. Então, assim, a gente não é perfeito, mas a gente quer uma pessoa que ela atenda. Então, é tudo voltando para nós mesmos e não para o bem do comum. Então, colocar o outro junto. Só que aí a notícia nossa que Gálatas 5,16 dá nós não conseguimos produzir isso. Essa conduta por nós mesmos, ela não vai acontecer. Isso não é por isso que eu falo, dar aula sobre humildade é muito mais fácil ler um texto, me basar no livro, do que realmente dizer que a gente virou. Eu estou falando só da prática, esse é o ideal. Então, ele diz, o Espírito Santo, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. O orgulho é uma concupiscência da carne. A gente vê lá no berço, lá atrás em Adão, a gente viu antes de Adão no anjo caído, e a gente fala assim, então aqui, a gente não vai conseguir fazer isso, resistir e ter uma postura se o Espírito Santo não transformarmos. Por isso a gente fala que é a perspectiva cristã. Todo o processo, a ética cristã, ela passa por este lugar também da cruz, do Calvário. Tá? E aí eu escolhi esse trecho aqui da cantata Experiência com Deus, para a gente ir finalizando a nossa aula. O nosso coral já apresentou 2 vezes esta cantata aí na igreja,
E sempre que é Páscoa, eles cantam, o pastor Alexandre já falou do dia que ele chorou por causa dessa música, aquela vez, quando eles fazem aquela batida dos pregos no arranjo que faz do coral, tal. Mas essa letra, ela fala muito disso, desse lugar, dessa perspectiva cristã sobre a humildade. E ele vai dizer, ao contemplar a rude cruz, em que por mim morreu Jesus, minha vaidade e presunção eu abandono com contrição. Em nada quero me gloriar, porém na cruz, de dor sem par, humilde vou sacrificar aquilo que não agradar. De sua fronte, de suas mãos e pés, fluiu o perdão que nos faz um só. Jamais se uniu tanta dor e amor. Jamais se viu renúncia maior. Se eu fosse o mundo lhe ofertar, ele o iria desprezar. Seu grande amor vem requerer minha alma, a vida e todo o ser, ou todo o meu ser. Então, não é para eu pegar este Deus e fazê-lo a minha imagem e semelhança. Não é para a minha glória, é para a glória de Deus. O amor de Jesus, esse caminho pela cruz, é para fazer nos lembrar desse amor maior e dessa renúncia maior de Jesus. Então, se Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, se esvaziou, assumiu a forma de servo, passou por isso aqui. Por que é que eu, Marineide de Oliveira Aranha Neto, posso ter alguma vaidade ou presunção de que eu sou algo, ou que cada um de nós? Então, o desafio dessa conversa, desses capítulos do livro aqui do Marronei, eu gostei muito desse livro. Ele é um livro, quando eu peguei, a dona Lia falou, ele é um livro simples, fácil de ler. Eu falei, não é difícil de ler, mas é muito difícil de você praticar, incorporar e realmente chegar a um lugar de aprendizado desta passagem pela cruz. O John Stott, ele fala assim, que quem acha que tem coragem, que pode dizer, por exemplo, eu não mereço passar por isso, eu não mereço. Ele fala assim, essa pessoa que acha que ela tem algum direito, ela não tem a noção. Dizer isso é falta de humildade, porque você não merece nem o que você tem. Então, ele fala assim, se Deus te desse o que você merece, certamente você estaria pior do que o que você está. E a gente, na nossa presunção, a gente sempre acha que a gente merecia muito mais. Então, para encerrar, a gente fica aí, cada um leia no seu coração também esse texto, Isaías 57:15, que eu acho um dos versículos mais maravilhosos da Bíblia. Amo, amo, amo. E diz, porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus tem prazer no homem humilde, no homem que tem noção de que sem Deus ele não seria nada. Que nada que a gente vá requerer seria maior do que tudo que Deus já nos deu. Se fosse por justiça, nós não estaríamos nem na condição que nós estamos. Então, o alto, o sublime, esse sim, que não precisa ter orgulho, mas não precisa ter humildade, porque ele é, e ele não pensa de si mesmo acima do que convém, porque ele é o santo, ele é o sublime, ele é o todo-poderoso, mas ele habita no coração do contrito e abatido de espírito. Então, o desafio aqui é que a gente coloque o nosso coração
em humildade, pensando que realmente é pelo caminho da cruz que a gente chega a Deus. E era isso que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã. O nosso irmão Valdemar está compartilhando aqui que o texto de Miqueias 6,8 sintetiza que ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Maravilhoso, maravilhoso. E é isso, mas gente, novamente, é um desafio, não é simples, não é aula teórica, a gente ensinar e as pessoas, não, isso é postura de coração da gente, e a gente precisa ter temor para colocar-nos mais quebrantados diante de Deus e falar assim, talvez a gente pense de nós mesmos acima do que convém, talvez a unidade da igreja não seja tão grande, porque cada um de nós começa nesse comparativo a se achar, então a arrogância é o pecado preferido de Satanás, mas Deus o abomina, então o nosso desafio é a humildade. Ok? Amém. Deus tenha misericórdia e nos ajude realmente a avançarmos um pouquinho nesse caminho, que não é simples não, tá, gente? É mais fácil ler os textos, é mais fácil fazer o PowerPoint, é mais fácil gostar do livro e marcar partes, do que realmente a gente viver com o coração contrito, pedindo para Deus transformar isso. E no nosso relacionamento com os outros, a unidade vem da gente perceber muito mais a graça de Deus no outro do que os defeitos e aquilo que ela precisa de mudança. Certamente, se a gente tiver humildade em relação a isso e bondade em relação ao outro, e a entender que as outras pessoas não foram criadas para a nossa glória, talvez a gente consiga avançar um pouquinho mais na nossa maturidade cristã e na nossa conduta ética. Então, que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém? Teacher Marçal, obrigada. Deus tenha misericórdia. Alguma palavra, querido professor? Não, de novo um comentário sobre esse assunto, né? Esse assunto tão relevante, tão assim, que muitas vezes nós não percebemos isso, mas se você fizer uma trajetória na tua vida, seja ela em qual área for, em todas as atividades que você faz, sejam as comuns de casa, seja na tua profissão, seja na igreja, parece assim, você para em determinado momento onde você tem um desconforto, você sempre acha que tudo que você faz é melhor do que as outras pessoas fazem. Você percebeu isso? Sim. Então, principalmente quando você recebe uma crítica, você elabora um trabalho, elabora algo, dá uma aula, né, Marinei? Como nós damos aqui, aí você lá no fundo fica pensando assim, mas eu daria melhor. Eu faria melhor. Se fosse comigo, seria desse jeito. Seria assim, assado. Então, perceba que em todas as atividades, por mínimas que sejam, sempre você está colocando o teu eu na frente das coisas. A não ser quando você está com uma depressão, quando você está doente, talvez quando realmente você está ali num baixo astral, talvez que nada dá certo. Então, aí é diferente. Você se torna mais vulnerável. Mas quando você está nas suas faculdades mentais, de acordo, tudo certinho, parece que sempre tudo que você faz é melhor do que os outros. Isso nos leva a justamente essa questão da soberba. Então, temos que ter muito, mas muito cuidado. Nós não queremos aqui também, eu acho, e a Marinei concorda comigo, a gente não quer aqui dizer assim, você tem valor perante Deus, sem dúvida nenhuma. Deus te usa para muitas coisas
e coisas muito bonitas, magníficas. Em determinados momentos, realmente, você deve se orgulhar de ser ferramenta nas mãos de Deus, para tudo, para as tarefas pequenas, diárias, para a sua profissão, para a igreja, para o seu relacionamento com as pessoas, mas nunca passando daquele limite aonde a soberba vai te envaidecer de tal forma que realmente aí começa uma derrocada. Talvez, de novo, citando o filme aí do Advogado do Diabo, né? Quando ele era muito bom mesmo, mas quando ele achou que ele era o melhor, então realmente ele passou a ser o pior. Então, Deus age na nossa vida para sermos humildes, mas para fazermos grandes coisas, humildes. Agora, o diabo age na nossa vida para fazer grandes coisas não humildemente, né? E o diabo vai maquinando tudo. Então, é isso aí que eu queria comentar nessa aula. Muito boa, viu, professora Marilei, como sempre. Vai lá. Bom dia, Eldinho. Deus abençoe, boa semana. Bom vê-la, Claudinha. Quanto tempo? Cadê minha mão? Eu estou me vendo congelada. Não, tem mão sim, pode ficar tranquila que tem mão. Tem mão e elas estão abanando. Eu estava quase voando, já que são quase 2. Não, voa não quero voar aqui, hoje não. Gente, Deus abençoe, boa semana. Oi? Parabéns pela aula, obrigado. Que Deus te abençoe bastante, tá? Amém. Realmente é importante nós estarmos sempre ligados que quem deve prevalecer não somos nós, né? Nós devemos ser humildes na presença de Deus também. Isso, para a glória dele, não nossa. Tá, não, justamente isso. Tá bom? Exatamente. Obrigadíssima, gente. Deus abençoe. Bom dia. Vocês também. Tchau. Fiquem com Deus. Tchauzinho, boa semana. Bom dia para todos. Bom dia, obrigada, Bom dia Elton. também para todos. Estou saindo aqui. Abraços. Abraços, tchau.